Primeiro, agradeço mais uma vez o convite muito gentil formulado pelo Ordine e aqui pelo Schwery, para nós conversarmos sobre a substituição tributária. Pelos alguns aspectos conceituais ou da estrutura da substituição tributária, porque eu tenho certeza que, embora todos aqui sejam brilhantes, alguns não estejam tão afeitos à matéria do ICMS e dessa forma, uma outra explicação se faz necessária. Essa exposição minha, ela vai, num primeiro momento, tratar da estrutura de alguns conceitos. No outro momento, eu vou levantar aqui e trazer 7 ou 8 temas relativos à substituição tributária que têm sido examinados pelo Supremo, pelo STJ e vários acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, finalizando, algumas questões que, algum tempo atrás, me foram passadas pela Associação Comercial, que são preocupações, questões eminentemente práticas e que depois eu sei que os nossos amigos aqui irão abordar com muito mais proficiência. Então, para ser bem objetivo, o que eu coloco aqui é o seguinte: é claro que, antes de fazer qualquer explicação, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Superior Tribunal de Justiça já deixaram assentada a legitimidade da substituição tributária, e eu não vou aqui ficar emitindo a minha opinião, mas apenas mostrar a estrutura com algumas considerações. Na regra normal do ICMS, em que estamos diante de um ciclo mercantil que vai desde a produção até o consumo, passando por várias etapas, desde o fabricante industrial, atacadista, o varejista, e evidentemente que em cada uma dessas etapas, numa situação tributária, ocorre a incidência do ICMS e, pior ainda, a sistemática de créditos e débitos. A substituição tributária, evidentemente, ela teve por objetivo simplificar essa sistemática, facilitar talvez o trabalho da arrecadação, não sou da Fazenda, mas acredito que facilite, e, de certa forma, tornar o mecanismo mais útil, ou seja, ao invés de exames e verificações a cada contribuinte, a cada pequeno contribuinte, temos uma sistemática que praticamente concentra na mão do industrial, às vezes até na mão do comerciante, toda a carga tributária, evidentemente com os ajustes que se fazem necessários e muitas vezes complicados. Mas o grande conceito é fazer o seguinte, é que ao invés de nós estarmos diante de vários contribuintes, vários comerciantes, revendedores, essa concentração vai fazer que praticamente, no primeiro ponto da cadeia, o fabricante, ele lance o seu ICMS, pague o seu ICMS e, relativamente às operações que devem ocorrer no momento futuro, esteja possibilitada e operacionalizada a antecipação da carga tributária. Então, 2 figuras surgem aqui, o contribuinte substituto e o substituído, né? Um exemplo clássico, na comercialização, fabricação de veículos, nós estaríamos diante de vários contribuintes. Num determinado momento, o fabricante, ele lança e paga o seu ICMS e antecipa o ICMS das operações, chamado fato gerador presumido, fazendo com que o adquirente, o concessionário, já sofra essa retenção e depois são procedidos os demais ajustes. É claro que eu vou apenas comentar rapidamente as modalidades de substituição. A que nos interessa mais aqui é a substituição progressiva, ou seja, etapas que vão ocorrendo e que se antecipa, vou repetir essa palavra, para um primeiro momento da carga tributária. A regressiva, para aqueles que não estão acostumados com o tema, ela não tem ensejado, acredito eu, maiores problemas jurídicos. Como é que ocorre na situação prática? Há uma venda de um determinado produto, vamos colocar a venda da sucata, existem os pequenos sucateiros e os grandes sucateiros, mas aquele pequeno sucateiro que não tem a sua estrutura organizacional, nem sei se tem livro, você sabe o que é o SPED, ele realiza a venda, ele seria o contribuinte, deveria emitir nota fiscal, registrar livro, GIA e tudo mais, mas o legislador, ele posterga essa exigência tributária, ele aplica o diferimento, né, como está colocado aí, nem sei se foi, mas também não tem problema. Então, a venda da sucata, ao invés de ocorrer a exigência do tributo daquele legítimo comerciante, essa exigência ela vai ser formulada numa etapa posterior.
Então, vamos supor que uma indústria siderúrgica faça aquisição da sucata, ela será a responsável, a obrigada pelo recolhimento, seja no momento em que adquirir a sucata, seja num outro momento, por ocasião da saída. Só para terminar esse ponto, que não vai ser exatamente o grande objeto do debate, aqui o que se coloca é o seguinte: já existe a venda, já existe o preço, não se discute capacidade contributiva, não há vedação de confisco, ou seja, nenhuma dessas figuras ou desses princípios, eles são violados. A progressiva, que é aquela que interessa mais, nós temos, evidentemente, uma venda que é realizada por um comerciante que adquire a mercadoria do fabricante, que se sujeita à incidência do ICMS. Como eu mencionei aqui no início, estamos diante de dois fatos geradores, duas incidências nítidas. Então, a montadora, a Fiat, quando ela vende o carro, ela emite a sua nota fiscal, lança lá o seu imposto, não interessa no momento o que ela vai recolher, a sistemática de não cumulatividade, e nesse momento em que realiza a venda, já deve ser praticada, regra geral, que temos as operações interestaduais, regra geral, aplicação da substituição tributária. Então, se a venda, a grosso modo, ela é feita por R$100 mil, incidirá um ICMS de 18%, de acordo com o MVA, a margem de valor acrescido, se projetaria uma, lucratividade para frente até a etapa final, vamos pôr da ordem de 100%. Então, nós temos 100 mil calculado por 18, se a venda até o fim implicará em 200 mil, a margem será 100 mil, então temos já que calcular esse ICMS e trazer para o momento desta venda a obrigação tributária, o ICMS. Então, eu coloquei ali duas incidências, fabricante para o comerciante, regime normal, e a venda futura, em que presume-se. Houve um determinado momento, às vezes até o contribuinte ele alega o seguinte, que fala, bom, mas eu vendi, e quem dirá que isto será... A fábrica, quando tem estoque, ou ela está vendendo, mas ela tem estoque, ela já realizou o fato gerador. Eu me lembro, uns 15 anos atrás, o professor Marco Aurélio Greco disse claramente o seguinte, ninguém fabrica carro para deixar em estoque, né? Então, eu presumo que ocorram as operações, o que precisa ser feito são esses ajustes. E a concomitante, que depois o pessoal da Fazenda vai me dizer com mais clareza, é aquela que pode ocorrer no mesmo ato em que é realizada a venda, pode decorrer também uma prestação de serviço de transporte. Isto por quê? Porque quando a Constituição Federal, 150, parágrafo 7º, ele, constitucionalizou o fato gerador presumido, ele tratou da substituição para trás, para frente, que o professor Alzides fala para cima, para baixo, né, professor? Para o norte, para o sul, enfim, há esse fundamento, essa possibilidade também da substituição concomitante. Então, num primeiro momento, aparece a sistemática, o fundamento. Aí nós temos duas figuras, duas ou mais figuras, porque nós tanto temos toda uma cadeia do ciclo mercantil, como eu mencionei, do fabricante industrial, por todas as categorias econômicas até o consumidor final, como também a situação do importador. Então, o que eu estou apontando ali é o seguinte, embora não tenha ocorrido a venda do concessionário para terceiro, já existe a incidência do ICM, a legitimidade e a obrigação de ser feito o recolhimento. E as pessoas envolvidas de acordo, evidentemente, com a legislação. Tanto a Lei Complementar 87 de 96, que é a grande bíblia do ICMS, ela contém vários preceitos, toda a sistemática da substituição, inclusive, principalmente, a matéria relativa a essa margem de valor acrescido, que eu acho que é o que nos interessa aqui, essa conversa, essa tratativa que é feita entre Secretaria de Fazenda e contribuintes, entidades de classe, para chegar a um índice que reflita a realidade e que, evidentemente, não vá criar grandes problemas junto ao judiciário. Então, temos ali fabricante, importador, qualquer estabelecimento que tenha recebido de outro estado, sem retenção do imposto. É verdade que também, diante disso, nós temos uma série de convênios, protocolos, ajustes, que nem vou examinar aqui, porque seria muito casuístico e cansativo.
Mas, dentro da sistemática da operação interestadual, quando um estado de origem, o Paraná, efetua a venda de uma mercadoria que ela está enquadrada no âmbito da substituição tributária, há a regra, basicamente, de ser efetuada a retenção. Se não o fizer essa mercadoria recebida pelo estado destinatário, então passa-se a considerar a figura da substituição tributária. Também como os contribuintes, os responsáveis, ali vem importadores, arrematantes, tal, e o veículo automotor tem uma categoria, uma sistemática especial. Evidente, quem examina o regulamento do ICMS, as portarias CAT, vai verificar que para cada mercadoria, para cada situação, tem uma sistemática toda própria, que também não é o caso de se mencionar. No outro momento, quem está envolvido nesse negócio jurídico mercantil, afeta a substituição tributária, é o substituído, né? Ele dá causa ao fato gerador, mas ele sofre na fonte, ele sofre o encargo financeiro dessa outra etapa. Esse aqui é o nosso grande problema, né? Eu fiz 3 projeções, mas eu não vou ler cada item, porque realmente é cansativo, mas apenas para mostrar para quem não está muito afeito à matéria é o seguinte: evidentemente, numa operação normal, nem sei se existem regimes normais de apuração, quando quase tudo está na substituição tributária, mas no regime normal, quer dizer, a base de cálculo, o valor a ser considerado para efeito de aplicar a alíquota e quanto se deve lançar na nota fiscal, é o valor da operação, é o preço da venda, é o preço do serviço. A legislação dispõe valores que se acrescem ao preço, vamos supor basicamente os reajustes, e valores que sofrem um abatimento do preço, como o caso dos descontos incondicionais. A sistemática de base de cálculo, da quantificação, do valor a ser considerado na ST, ela é muito esmiuçada e complexa. Então, eu alinhei ali 3 ou 4 situações básicas. Qual é o valor? Mesmo que eu não conheça direito tributário, não saiba nada do ICMS, eu posso imaginar que na hora que o fabricante efetua a venda para um concessionário e ele já deva aplicar a substituição tributária, quais seriam esses valores que deveriam ser considerados para fim de antecipar? É claro que os valores das operações mercantis possam envolver um seguro, a margem de lucro, ou seja, tudo aquilo que deveria ou deverá ocorrer em operações futuras. Vamos ao ponto da Lei Complementar 87, que de certa forma é reproduzida aqui pela nossa legislação. Operações ou prestações antecedentes ou comitantes, o valor da operação praticada pelo contribuinte. Então, parte de um valor básico, sei lá, R$100 mil. Operações subsequentes, e aí todas as verbas que devem ser consideradas nesse cálculo. Operação própria, aí coloca-se seguro, frete e outros encargos, margem de valor agregado, que é o nosso grande problema, inclusive lucro. Às vezes é muito difícil, talvez, saber qual é a margem de lucro, poderia até ser questionada, mas a lei da oferta e da procura, num determinado momento, vender o carro está fácil, no outro não é fácil, mas precisa ter, evidentemente, um parâmetro. Naquele ponto número 3, mercadoria ou serviço cujo preço final ao consumidor seja fixado pelo órgão, nem sei se existem tantos preços, utiliza-se muito a expressão preço sugerido. E, finalmente, o ponto de destaque, que é o MVA, preços usualmente praticados, realiza-se um levantamento por amostragem ou por informações, e ali no penúltima linha, fornecidos por entidades representativas dos setores. Eu acredito que, embora as secretarias de Fazenda tenham levantamentos e tenham conhecimento, é claro que cada dia que passa, ou a cada situação, vende-se mais ou vende-se menos, e esses valores realmente têm que ser informados pelo contribuinte. Ali tem uma regra que eu, como advogado, não tenho a mínima ideia como é que se faz o cálculo, né? Deve ser muito bom, mas as portarias CAT também têm os cálculos, né? Que é o valor acrescido, menos a substituição tributária, a alíquota, enfim, mas para mostrar para quem nunca viu isso aí, essa é uma sistemática. E uma curiosidade apenas, alguns anos atrás, quando eu fiz uma exposição semelhante aqui na associação, eu fui verificar que a Fiesp tem uma cartilha
mas essa cartilha não é atualizada, acho que desde 2009. Então, eu entrei no Google e, na época, essa cartilha era uma bíblia da substituição tributária. Então, esses cálculos levam em consideração esses elementos. Como também um item a ser considerado no que diz respeito à margem de valor acrescido, eu coloquei ali no 5, vou tentar reduzir a leitura, se considera o preço final ao consumidor, autorizado ou fixado pela autoridade, ou sugerido, aprovado e divulgado pela Fazenda, multiplica-se, evidentemente, a base de cálculo pela alíquota e tudo mais. E há a questão também do IVA ajustado, né? Ali o que se destaca é o seguinte: primeiro, o IVA varia de acordo com produto para produto. Sei, depois o Cabreira vai me falar se eu estou certo ou errado, também existem, vamos dizer, segmentos do comércio onde se começa a substituição tributária, né? E dessa forma, é claro que o índice vai ser um ou vai ser outro. E o IVA ajustado, que também decorre de fórmulas específicas, ele objetiva, nessas operações interestaduais, fazer com que haja o mesmo resultado econômico. A sistemática, aqui de uma forma bem objetiva e até pontual, ela consistiria no seguinte: um comerciante paulista faz a aquisição de uma mercadoria que vem de outro estado. Há uma retenção do ICMS a favor do nosso estado. E aqui eu me lembrei um ponto, bom, vou deixar para o final, que eu não coloquei na projeção, mas acho curioso. E existem exclusões. Eu não vou comentar todas, mas as fundamentais: integração, consumo e industrialização. Isso não só porque está na lei, mas eu acredito porque ocorrerá uma nova etapa do produto com outro valor, aí então se poderia considerar de forma mais adequada a ST. Operações amparadas por isenção não incidência. Evidente, embora aquela mercadoria ela possa implicar em várias etapas, né, o ciclo mercantil, se eu não tenho tributação, então eu não tenho que cogitar nenhum fato gerador, eu presumo o contrário, eu presumo que não há fato gerador. Transferência, desde que é não varejista, destinatário enquadrado na mesma sistemática e aplicação em regime especial. Então esse é um parâmetro para que o contribuinte, o empresário, ele saiba que em certas situações, evidentemente, não se deve tratar da substituição tributária. Com relação à não cumulatividade, que eu acho que ensejaria algum questionamento, não sei se a associação comercial poderá fazê-lo, o que eu coloquei é o seguinte, bem objetivamente: o regulamento do ICMS de São Paulo, ele diz o seguinte: eu não tenho crédito no ICMS, quer dizer, eu não posso escriturar como crédito quando há uma retenção pelo outro estado ou recolhimento do imposto pelo próprio contribuinte. Talvez o grande fundamento dessa situação seja que a substituição tributária, na medida em que vai evitar, vamos dizer, lançamentos tributários, registros tributários de ICMS em novas operações, tanto não haverá, vamos dizer, uma preocupação, uma obrigação com relação ao ICMS para frente, os débitos, como também com relação aos créditos. Talvez esse fosse o grande endereço, ou seja, aplicou a substituição, a não ser que exista uma fraude, uma simulação, regra geral não iremos cogitar. Eu só levanto um ponto, nem sei se é tão acadêmico ou tão prático, é que quando eu olho a Constituição Federal e temos como regra geral a questão da não cumulatividade, créditos e débitos, tudo mais, essa sistemática da substituição é uma sistemática especial, né? Será que por ser especial por si só, ela poderia desconsiderar o regime da não cumulatividade? E por quê? Porque nós sabemos que pelos 70, esse regime, ele objetiva a proteção da defesa do consumidor. Não sei se em termos práticos, o impedimento desse crédito, ele vai acarretar talvez um cálculo de valor a maior. Aqui no segundo ponto, eu vou examinar as questões da jurisprudência. É claro que eu não fiquei noite e dia no Google para saber todos os casos, mas pontuei 6 ou 7 que me pareceram bem adequados. Esse primeiro aqui é o mais conhecido, mas é o que dá o grande fundamento de validade da substituição tributária para quem não conhece. E é curioso, porque aqui há o acórdão do Supremo, que se reporta a outro acórdão, e fala, no texto do acórdão, ele é muito claro,
embora haja referência à emenda 393, que inseriu o 150, parágrafo 7º, e, de certa forma, constitucionalizou a substituição tributária, eu acho que desde a Lei 44, Lei Complementar 44, já havia substituição tributária, talvez não com tanta ênfase. Então, dessa forma, o Supremo e também lá o STJ deixou muito claro a postura dogmática seguinte: a substituição tributária é legítima e não interessa o fato gerador é presumido, mas ele é legítimo, estamos conversados. Aí surgiu outro problema, que eu sei que São Paulo também deve estar enfrentando, que é aquela situação: se eu tenho um preço de 100, há uma margem de valor acrescido de 100, vou aplicar lá os 18, evidentemente, a venda lá adiante, ou as novas etapas de venda, operações mercantis, nunca o valor será rigorosamente aquele projetado, presumido, estimado, ou se vende para mais ou para menos. Na medida em que haja uma venda por um valor menor, é evidente que o contribuinte vai dizer: eu sofri uma carga tributária antecipada que não condiz com a realidade. Então, enriquecimento sem causa do Estado, locupletamento ilícito, eu quero meu dinheiro de volta. E o Supremo, né, por razões jurídicas, ou talvez, nem tanto jurídica, porque ali no 2, que eu transcrevi a ementa, ele fala o seguinte: se o fato ocorreu, fato não é na sua integralidade, pode ter ocorrido por um valor menor. Se o fato venda ocorreu, então aquela antecipação, a ST, está perfeita. Por que o Supremo entendeu? Porque senão, se a cada momento, e acho que seriam todos ou muitos, pudesse haver a possibilidade de pleitear a restituição, esse instituto, essa sistemática, perderia todo o seu interesse. E aí eles destacam a sua concepção, a máquina evasão fiscal, portanto, maior comodidade econômica tal. Eu não sei se é nesse acórdão que há uma passagem interessante. Como é que vai se ficar fiscalizando a venda da tubaína, do PET, lá num barzinho de Manaus ou no interior? Então, essa sistemática é para valer. Evidente que isto não é assim tão tranquilo. Aliás, eu tinha colocado ali as justificativas do STF, que eu já mencionei, não vou ler novamente, que seria comodidade, economia e eficiência, ou seja, praticou a substituição tributária, qualquer oscilação de valor que evidentemente pudesse repercutir no ICMS, para mais ou para menos, porque também a Fazenda poderia dizer: se você vendeu para mais, eu quero a diferença, né? E vendeu para menos, tem restituição. Então, estamos conversados, evidentemente, não sei se todos os estados. Destaco ali também uma postura do STJ, que eu acho que nos interessa aqui. O entendimento do Supremo não se aplica ao Estado de São Paulo, que possui uma lei específica prevendo a possibilidade da restituição. Vou fazer um comentário mais adiante. Na hipótese em que a base presumida supera o valor. E eu menciono, a não ser que hoje tenham julgado, não, mas pela pesquisa que eu fiz, a ADIN de São Paulo, que questiona essa legitimidade. É evidente, se o Supremo tem uma postura, e essa postura ela é categórica, vem sendo observada, então, acho que o objetivo de São Paulo foi de dizer: vamos seguir a mesma linha também para manter a uniformidade. Ao que consta, essa ação estaria paralisada, e esse é um problema que eu vou comentar mais adiante. Como terceiro ponto jurisprudencial, há uma questão assim bem peculiar. Uma situação, estou pensando alto, alguém de São Paulo faz uma aquisição de um outro estado, há retenção e evidentemente vai se fazer a venda. Então, presume-se que vai ocorrer uma nova operação mercantil. Mas há uma situação que tem um caráter um pouco diferente, que é a antecipação. Eu estou destacando aqui uma decisão da segunda turma do STJ, em 5 anos, mais ou menos, fala: a exigência antecipada à comercialização no momento da entrada não se confunde com a substituição tributária. Na antecipação, a figura do substituído, pois o tributo é exigido do mesmo contribuinte que futuramente. Depois eu vou fazer um comentário sobre a tributação do estoque. Então, uma coisa, vamos dizer, uma situação operacional é a mera aquisição. Então, eu exijo antecipadamente. A outra é aquela que entra num círculo ou dentro, já estou indo mais para o fim,
da regra da substituição. Base de cálculo. Aqui começo a destacar decisões do STF e do TJ de São Paulo. A base de cálculo, quem olha a legislação, que é muito complexa, enjoada, ela trata de vários elementos que devem ou podem ser considerados para apurar o MVA. Então, fala-se em preço sugerido, usualmente praticado, levantamento por amostragem, formado por entidade de classe e tal. E o STJ, ali eu acho importante esse aresto, pelas suas duas turmas, considera a sistemática perfeitamente válida, ressaltando que não se confunde com o regime de pauta fiscal, porque existe até uma súmula do STJ, que durante muito tempo e até hoje se fala, não pode o poder público fixar uma pauta de um valor totalmente distorcido da realidade, no regime de apuração normal. Aqui na substituição tributária, o STJ, de certa forma, tranquiliza as partes. Há também uma outra decisão, essa já do TJ de São Paulo, que ele fala, eu vou ler aqui o que interessa. O fabricante de bebidas realiza a venda a varejo. Daí porque o percentual de valor agregado, pelo menos na época, seria de 20% ao invés de 60%. Possibilidade. Comprovação de que uma das comercializações realizadas no auto, direita, sentença mantida. Então, aceitou o índice, né, que foi fixado pela Fazenda. Há também, e aqui é uma postura importante do Tribunal de Justiça, que é uma arguição de inconstitucionalidade. Para quem não sabe, o Tribunal de Justiça ele é integrado pelo órgão especial, acho que são os 25 ou 26 desembargadores mais antigos, que decide as questões de inconstitucionalidade. E ali, citando preceitos da nossa legislação, ele fala, não há afronta ao texto constitucional, doutrina, tal, inclusão de produtos. Se discutia se o fonográfico era serviço ou não, mas o que interessa, o que está por detrás e no corpo do acórdão, é que essas normas constitucionais, desde que sigam o parâmetro da lei complementar, são normas legítimas. Bom, tem mais, estou terminando aqui a parte da jurisprudência. Estoques. Veja, eu mencionei antecipação. Então, se eu estiver errado, alguém me corrija. Quando a Fazenda vai implantar um regime de substituição tributária, sei lá, para o setor de brinquedos, então há toda uma sistemática, uma regra, e determina-se, pelo menos até onde eu sei, que se proceda ao levantamento do estoque, se faça a tributação. Evidentemente, o contribuinte fala, não, mas isso não é hipótese de incidência de nada. Esse é um registro contábil, eu tenho aquele registro contábil, evidentemente vou vender em algum dia, mas não tenho um negócio mercantil que me possa já vincular a um comprador. Eu, pelo menos, sempre pensei assim. Esse acórdão, veja, é da segunda Câmara de Direito Público, mas é um acórdão. E fala operações de ST, incidência sobre estoque, possibilidade de observância da lei tal, decretos tais. Então, se entendeu, talvez dentro deste grande objetivo de evitar mais um questionamento, como dissesse, você vai tributar um pouco antes. A não ser, penso eu, talvez fosse empresário, se essa rotatividade do estoque, ela fosse muito assim, num tempo muito alongado. Então, eu vou tributar um estoque hoje, em maio, mas eu vou vender isso lá em novembro, dezembro, isso talvez fosse um complicômetro. O MVA, também um outro acórdão do tribunal, fixação de margem de valor, incompatível com os índices, alegação de legalidade e tal, competência exclusiva do Poder Executivo, princípio da separação dos poderes e verba honorária mantida. Questões. Vou colocar algumas situações que no passado me foram fornecidas pela Associação Comercial, acredito ainda que sejam objeto de preocupação. Vamos lá. MVA fixação pelo Estado. Consideração, pode ser que alguma coisa tenha mudado. De média ponderada nos valores, pleito da entidade de classe à Secretaria de Fazenda para debate, os preços são baseados em pesquisas contínuas do mercado, obrigando o comerciante a constante ajuste de preço e contabilidade. Não sei se os empresários têm essa flexibilidade de ajustar isso com facilidade. Cadeia produtiva, desde o industrial até o consumo, não sei se esses percentuais ainda são bons. Setor de distribuição atacado, com margem entre 15 e 20, e varejo 40 e 50. Aí, segundo a associação, MVA elevado, sem considerar média ponderada, atacado e varejo, que implica numa distorção
e elevações de tributo e preço. Ressarcimento. O judiciário, eu já mencionei, ele entende que não há possibilidade de restituição se houve a venda. Mas nós temos, e aqui eu coloco a seguinte indagação. Claro que aquele contribuinte aqui no Estado de São Paulo, diante das normas que são possíveis, ele pleiteia. Eu examino uma situação em que as normas da Fazenda, a não ser que haja alguma incorreção minha, eu sempre ressalvo, elas podem ter um critério jurídico que leve em conta bases de cálculo. Não sei se chega a levar em conta exatamente o problema de diferencial de alíquota, e isso pode implicar em alguma distorção. E a colocação que eu faço, acredito que existam diversas restituições. No 4, antecipação de pagamento. De certa forma, eu já comentei, mas o problema que surge em que presume-se venda, mas não se sabe quando e se isso tem algum problema financeiro. Aumento do valor do ICMS. Sendo o IVA arbitrado maior do que o markup praticado pelo varejista, indiretamente pode ocorrer um aumento do ICMS. IVA ajustado. Mercadorias que vendem em outro estado, vantagem na aquisição interestadual, no caso de venda em São Paulo, ser tributada a 18%. Segundo consta, haveria obrigação de pagar a diferença antes da entrada da mercadoria no estabelecimento. E aqui eu já estou indo para o fim. Desigualdade nos canais de distribuição. A indústria vende direto para uma empresa que vai utilizar o material, uso interno, não está obrigada ao IVA. Eu pensei num caso aqui que eu não tinha colocado aqui, mas eu pensei. Uma empresa de produtos de higiene, sei lá, uma Kimberly-Clark. Ela fabrica o produto de higiene que tanto vai vender para o Carrefour, para o Pão de Açúcar, e temos uma cadeia econômica, tem um IVA. Como ela pode vender, isso eu sei que existe, para um hospital onde nós estamos no consumo final, ou vender para a igreja, um material de limpeza, até um cosmético, né? Então, pode ser, quer dizer, não se sabe no momento em que ela tem o IVA, a não ser que tenha alguma norma específica já tratando dessa distinção, mas me parece que é uma obrigação, uma preocupação que existe. E ali, finalizando, né, está terminando, o varejista, ao atender o mesmo cliente, terá que calcular seu preço gravado pelo IVA. Bom, esses são alguns pontos que me pareceram adequados levantar, não sei se estão bons, eu agradeço, aí vamos